Há exatos 10 anos, em 2014, o Brasil recebia a Copa do Mundo pela segunda vez, e apesar do fracasso da seleção, o Mundial foi marcante nas 4 linhas. Porém, o legado hoje em dia é o pior possível, e não só pelo 7-1. Foram gastos bilhões de reais na Copa, e com erros de todos os lados no planejamento e organização, as lembranças ficaram amargas. No vídeo de hoje, mais do que especial, apresento a história completa da Copa de 2014, lembrando e analisando os fatos e erros fora de campo, responsáveis por um legado tão negativo. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Para entender a Copa de 2014, é preciso voltar aos anos 90. Na época, o então presidente da FIFA, o brasileiro João Havelange, resolveu adotar o rodízio continental, um jogo político, acabando com o domínio de Europa e Américas como sedes da Copa do Mundo. Foi essa decisão que levou o Mundial para Coreia e Japão em 2002 e depois para a África do Sul em 2010, tendo entre elas a Alemanha em 2006. Para 2014, seguindo com o rodízio, a Copa seria na América do Sul, com os 10 países podendo sediar. Além do Brasil, Argentina e Colômbia despontavam como candidatas, mas no caminho resolveram pular fora, e ao lado de todo o continente apoiaram o Brasil como candidato único para sediar a Copa. Inclusive, a logo da candidatura apareceu durante jogos do Brasileirão 2007, ao lado da placa principal. Em 30 de outubro daquele ano, a FIFA anunciou o Brasil como sede da Copa de 2014, em um evento protocolar. Pela tradição da época, o país também receberia a Copa das Confederações, um ano antes, em 2013. Considerando isso, podemos dizer que o Brasil teria por volta de 5 anos para encaminhar as principais obras, e 6 anos para terminar tudo, um tempo bem razoável. Com o Brasil definido como sede, era o momento de escolher os locais para receber os jogos, porém é onde os problemas começam. 30 de outubro de 2007, Brasil anunciado como sede, mas as cidades do torneio só foram anunciadas quase 2 anos depois, em 31 de maio de 2009. Ou seja, o Brasil passou o final de 2007 e 2008 inteiro sem mexer um palmo em relação à Copa. Ficou parado como se os estádios fossem brotar do chão. Isso explica por que a Arena Pantanal foi inaugurada com atraso e de quebra pela metade, mas vamos falar disso daqui a pouco. O país resolveu erguer 12 estádios, um número bem exagerado. Aqui fiz uma avaliação deles em 3 categorias, e 7 dos 12 podem ficar como aceitáveis, estádios que valeram a pena o investimento. O Mané Garrincha, em Brasília, tem suas ressalvas, porém é até aceitável. Já os 4 restantes não tinham a menor necessidade de construção, ou poderiam ser em outro lugar. Vamos falar deles. Os 7 estádios que considero aceitáveis tiveram um bom futuro pós-Copa, sendo utilizados com frequência até os dias de hoje. Inclusive, a Neoquímica Arena irá sediar o primeiro jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano, em solo brasileiro, no dia 6 de setembro. Porém, agora chegamos nos elefantes brancos, alguns dos piores legados da Copa. O Mané Garrincha tem uma questão peculiar. A construção dele em si não foi um erro, afinal, estamos falando da capital do Brasil. Não existe uma Copa fora da principal cidade de um país. Porém, faltou noção para definir o tamanho, que saiu bem exagerado. Um estádio de 69 mil pessoas em uma região como o Distrito Federal, que é dono de um futebol muito fraco, beira a completa insanidade. É verdade que o DF já teve seus dias ao sol, incluindo passagens pela Série A, mas quando a Copa foi anunciada, a realidade já era ruim. Em 2008, antes de Brasília se tornar sede da Copa, o Gama se despediu da 2ª divisão, caindo para a Série C, na penúltima posição. 2 anos depois, o clube foi rebaixado de novo, parando na 4ª e última divisão do Brasileirão, de onde nunca mais saiu. No mesmo ano de 2010, o Brasiliense marcou a última aparição do DF na Série B, caindo para a Série C na 17ª posição. Em 2013, ano da inauguração do Mané Garrincha, o Jacaré caiu mais uma vez e se juntou ao Gama na 4ª divisão, terminando seu grupo na Série C em antepenúltimo. Desde então, o Distrito Federal nunca mais apareceu nas 3 principais divisões. Vale citar que existiu o antigo Mané Garrincha, com capacidade para 45 mil pessoas. Afinal, por que não construir um estádio com a mesma capacidade para a Copa? Brasília sequer foi destaque entre as sedes do Mundial. Um estádio mais acanhado estaria de ótimo tamanho. Agora passamos ao Nordeste, com a inacreditável Arena das Dunas, uma aberração da Copa, mas não a maior.
A escolha de Natal como sede pode ter levado em conta o ano de 2007, quando o América surpreendeu e conseguiu disputar a Série A do Brasileirão. Embora tenha feito a segunda pior campanha da história, colocou o Rio Grande do Norte em evidência. No entanto, o futebol potiguar já não vivia um grande momento que justificasse uma arena de Copa do Mundo. Para se ter ideia, o ABC, maior rival do América e maior campeão estadual, chegou a ficar sem divisão nacional durante os anos 2000. E exatamente em 2009, o Alvinegro de Natal foi rebaixado na segunda divisão, caindo para a Série C na lanterna da competição. Como se não pudesse piorar, o América repetiu o feito em 2010, rebaixado para a terceira divisão na última posição da Série B. Os dois chegaram a voltar para a segundona, mas justamente em 2014, o América se despediu da Série B, rebaixado na 17ª posição. Nos anos seguintes, o ABC teve algumas passagens por ela, acumulando rebaixamentos. Recentemente, os dois chegaram a cair juntos para a quarta divisão, com o América por pouco não ficando sem calendário em 2022. E pior do que isso tudo, a Arena das Dunas foi erguida com o ABC tendo estádio próprio, o Frasqueirão. E o América está construindo o seu estádio próprio, a Arena América. Com isso, a Arena das Dunas, que já vem subutilizada, vai ficar ainda mais esquecida, como uma vergonha do Mundial e de Natal. A Arena Pantanal foi outro retrato de vergonha da Copa. Além da inauguração pela metade que citei, nada justificava sua construção. O futebol de Mato Grosso nunca foi grande coisa, e na época o momento não era nada bom. O Misto, maior campeão mato-grossense e principal equipe do estado, em 2009 foi rebaixado para a quarta divisão, de onde nunca mais saiu. Ainda pior estava o Operário, de Várzea Grande, terceiro maior campeão do estado e licenciado do futebol desde 2002. O Cuiabá, que hoje em dia é a grande referência de Mato Grosso, estava voltando ao futebol em 2009, após passar 2 anos licenciado. O único clube de Mato Grosso em boa fase era o Luverdense, que chegou a bater na Série B na última década, enquanto o Cuiabá ficava estacionado na Série C. Porém, mesmo com a Arena Pantanal disponível, o Luverdense mandava seus jogos no Paço das Emas, em Lucas do Rio Verde. Com isso, a Arena Pantanal vivia de alguns grandes vendendo mando de campo e de jogos do Cuiabá às moscas, sem nenhum interesse local. Com a chegada do Cuiabá na Série A em 2021 e a cidade começando a abraçar o clube, a arena, enfim, ganhou uso digno, com grandes jogos e ótimos públicos. Porém, o começo ruim da equipe em 2024, estando na lanterna do Brasileirão no momento, liga o sinal de preocupação. Um rebaixamento e uma decadência do Cuiabá é tudo que a Arena Pantanal não precisa. Agora entramos nas maiores aberrações da Copa do Mundo, começando pela Arena de Pernambuco. No papel, uma arena de Copa em Pernambuco estaria longe de ser má ideia. Afinal, estamos falando de um estado de enorme tradição no futebol, com o Trio de Ferro sendo declarado até Patrimônio Cultural de Recife. Além disso, são 3 torcidas apaixonadas, sempre ao lado dos clubes, e rendendo audiências raríssimas na televisão hoje em dia. Dito isso, uma arena em Pernambuco não seria má ideia se os 3 principais clubes não tivessem um estádio próprio. Qual a necessidade de um quarto estádio e ainda por cima dessa magnitude? Se era para fazer uma arena, por que não demolir o Arruda e dar uma casa nova ao Santa Cruz? O estádio, por sinal, vem acumulando problemas de segurança e documentação. Ficaria bom para todo mundo. E a coisa piora. A Arena de Pernambuco sequer foi construída em Recife, e sim na cidade de São Lourenço da Mata, região metropolitana da capital. Havia um projeto ambicioso de fazer no município a cidade da Copa, construindo hotéis, shoppings, universidades e afins, um bairro do zero em volta da arena. Algo semelhante ao que foi feito no Catar em 2022, com uma cidade inteira sendo construída do zero para o Mundial. Mas como vocês podem imaginar, nada disso saiu do papel, mais uma das lendas urbanas e promessas do Brasil. Por fim, a campeã das aberrações, a Arena da Amazônia. Os 4 estádios que citei aqui ainda tinham argumentos para tentar justificar a construção, mesmo que fossem estapafúrdios. O Amazonas nem isso tinha. Além de um futebol deficitário e fraquíssimo, o estado em 2024 quebrou um tabu imenso. Antes da chegada do Amazonas neste ano, a Série B não tinha um clube do estado desde 2006, com o São Raimundo. Na ocasião, o clube terminou rebaixado em penúltimo lugar. E o buraco é ainda mais embaixo. Com a criação da 4ª divisão em 2009, o Amazonas não aparecia nem mesmo na Série C, ficando no verdadeiro fundo do poço. Com isso, a arena virou um senhor elefante branco. Nos poucos jogos realizados, a fraca relevância naturalmente rendia públicos baixíssimos, em um estádio imenso. Só em 2019, com o ligeiro crescimento do futebol amazonense, puxado pelo Manaus, a arena começou a receber públicos mais razoáveis.
Atualmente, porém, o Gavião manda seus jogos no Estádio da Colina, também na capital. E até o Amazonas, mesmo jogando a Série B, não quer mais usar a Arena da Amazônia, por conta do aluguel. O clube faz reformas para jogar no estádio Carlos Zammit, fazendo da arena uma verdadeira aberração, em letras garrafais. Feitas essas opiniões, esses 4 estádios seriam excluídos da Copa, e cá para nós, 8 sedes estariam de ótimo tamanho, mas trabalhando com o número real de 12, não faltavam opções melhores. Qual a justificativa para descartar o Serra Dourada? Em um momento que o futebol goiano estava em alta, com o Goiás firme na Série A e o Atlético se reerguendo, com o título da Série C em 2008. Inclusive, uma arena ou um estádio mais moderno poderia evitar o abandono do Serra Dourada, trocado por estádios próprios dos 3 grandes de Goiás. Quando se entra nesse assunto, Belém e o estádio Mangueirão são quase unânimes, como locais que deveriam ter sediado a Copa. O Pará é berço de uma das maiores rivalidades do Brasil, envolvendo 2 torcidas fanáticas e apaixonadas, que recentemente fizeram essa linda festa no Mangueirão. O estádio, por sinal, foi reformado recentemente, uma prova de que poderia muito bem receber o Mundial e representar o Norte ao invés do Amazonas. Por último, o Allianz Parque, e não tem nada a ver com a Neoquímica Arena. Se o novo estádio do Palmeiras foi construído na mesma época da Copa, por que não usar ele? As obras começaram no fim de 2010, bastava antecipar em alguns meses. Seria um elefante branco a menos na Copa, e com um estádio de primeira linha. Além do mais, é normal que uma cidade tenha 2 estádios durante a Copa do Mundo, como aconteceu na África do Sul com Joanesburgo e na Rússia com Moscou. O Brasil não precisava ser diferente. Com essas colocações, se eu pudesse escolher os 2 estádios da Copa, essas seriam as minhas opções. E você concorda? Deixe nos comentários. Bom, essa chart é autoexplicativa sobre o tema a seguir, a demora nas obras da Copa. Não bastasse a lerdeza para escolher as sedes do Mundial, com o Brasil jogando 1 ano e meio pela janela, o país resolveu enrolar mais um pouquinho e não fez nada de relevante até o fim de 2009. Realmente, alguém estava achando que os estádios iriam brotar do chão. Voltando para a realidade, aos 12 palcos que foram usados na Copa, vou trazer 5 exemplos da enrolação do Brasil nas obras. E claro, precisamos começar pelo Maracanã. Naturalmente, era o estádio mais óbvio a ser utilizado na Copa. Porém, ele só foi fechado em setembro de 2010, quase 3 anos depois do anúncio da sede. E com o detalhe que estaria na Copa das Confederações, tendo um prazo ainda menor para sair. Logicamente, com tanta enrolação, as obras atrasaram e com pressão da FIFA, o estádio foi entregue em cima da hora, no fim de abril de 2013. O Mané Garrincha também demorou e muito para sair do papel, com as obras começando em julho de 2010. O estádio que abriu a Copa das Confederações atrasou e muito, sendo entregue apenas em 18 de maio de 2013, a menos de um mês do jogo de abertura. E fica mais feio, as reformas começaram antes que todo o velho estádio fosse abaixo. Inclusive, a tentativa de implodir o antigo Mané Garrincha fracassou 2 vezes. O puro suco de Brasil, é nisso que dá fazer as coisas de última hora. O caso da Fonte Nova é pior por outras razões. O estádio baiano foi palco de uma tragédia no fim de 2007, quando um buraco se abriu na arquibancada e 7 pessoas morreram, caindo de uma altura de 20 metros. O estádio já era considerado um dos piores do país, e uma reforma era discutida antes de Salvador virar sede da Copa. A interdição foi imediata, em novembro de 2007. Porém, mesmo com o anúncio das sedes em maio de 2009, a implosão do velho estádio só foi ocorrer em agosto de 2010, mais de um ano depois. Pelo menos ela deu certo, e as obras da nova arena não atrasaram. A história do Morumbi na Copa é conhecida por muitos. O estádio era a carta principal de São Paulo para sediar o evento, mas depois de uma grande novela, a Casa Tricolor saiu do projeto em 2010, deixando a principal cidade brasileira sem um estádio e com o tempo passando. E ninguém pensou no Allianz Parque. Então surgiu o estádio do Corinthians, que já estava para sair do papel antes da confusão. Acontece que as obras do estádio só começaram em maio de 2011, sendo que São Paulo iria sediar o jogo de abertura. Uma obra tão importante, feita com pressa, só poderia dar em problema, registrando 2 mortes de operários no fim de 2013. De quebra, o estádio foi entregue incompleto e em cima da hora, em maio de 2014. Sem falar da reprovação da FIFA ao primeiro teste da arena, no jogo entre Corinthians e Figueirense. Por último, a Arena da Baixada, o mais patético dos retratos. O estádio só foi fechado para obras em dezembro de 2011, a 2 anos e meio da Copa, a obra que mais demorou para começar.
E como não podia deixar de ser, o estádio atrasou e foi entregue incompleto, tendo o jogo realizado antes de estar pronta. Sabemos que no Brasil, obra atrasada é igual a aumento no preço final, e quase sempre altos valores são desviados, para sabe-se lá onde. Pegando apenas um exemplo, o Mané Garrincha atrasou em 5 meses e mais que dobrou de preço, estourando a casa do bilhão e virando o estádio mais caro da Copa. E os atrasos vão muito além dos estádios. Além da tal cidade da Copa, em Pernambuco, o que não faltou como legado foram promessas e obras que nunca saíram do papel, lendas urbanas pelas cidades brasileiras. A linha 17 Ouro é sem dúvidas a maior vergonha da cidade e do estado de São Paulo. O monotrilho foi a grande carta da capital para receber a Copa, inclusive tendo no projeto uma estação ao lado do estádio do Morumbi. A promessa era de entregar tudo antes do Mundial. Como bem sabemos, virou lenda. 10 anos depois, passando por 2 Copas e caminhando para a terceira Olimpíada, ficaram os esqueletos das obras, que quando avançam são como tartarugas. A história fica ainda mais feia por um outro fator. O projeto inicial da linha foi drasticamente reduzido, de 18 para 8 estações, deixando de atender a favela de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. E não bastasse isso, uma pessoa morreu a 3 dias da abertura da Copa, após a queda de uma viga nas obras. Em Cuiabá, a história foi muito pior. Houve a promessa de construir um VLT entre a capital e a cidade de Várzea Grande. O governo chegou até a comprar 40 trens para operar, mas depois de anos e gastos passando de 1 bilhão, o pouco da obra foi simplesmente desmontado, como se nunca tivesse acontecido. Por último, uma tragédia durante a Copa, quando um viaduto construído para o Mundial desabou em Belo Horizonte, matando uma pessoa. Todos esses acontecimentos, somados às outras decisões polêmicas que não envolviam a Copa, levaram a um dos capítulos mais marcantes do Brasil. As jornadas de junho, ocorridas em 2013, não foram motivadas necessariamente pela Copa do Mundo. Porém, a desorganização completa e os altos gastos para o Mundial atiraram gasolina em uma fogueira que já era intensa, e com isso o Brasil foi tomado por protestos imensos. Tão imensos que foram realizados em plena Copa das Confederações, que ocorreu de forma muito conturbada pelo país. Por sinal, o torneio teve ameaças de cancelamento pela FIFA, devido à insegurança no país. Porém, toda essa questão leva ao ponto principal e grande motivação desse vídeo. Hoje em dia, falar da Copa de 2014 e de seu legado é como abrir um enorme poço de hipocrisia das pessoas. Passados 10 anos do Mundial, com todos os erros lembrados no vídeo, é muito fácil querer bancar o intelectual. Sair apontando o dedo para a Copa, vindo com a conversa de que poderiam ter construído hospitais e escolas, e se achar superior por conta disso. Tudo bem, isso não é totalmente mentira. Porém, desde quando a Copa do Mundo proíbe investimentos sociais? A Coreia do Sul recebeu a Copa em 2002 e só em estádios investiu 2 bilhões de dólares, equivalente a 6 bilhões de reais na cotação da época. Mesmo assim, o país é considerado potência na educação hoje em dia e cresceu em muitas áreas sociais. Outro ponto que também joga contra a Copa é a pandemia, especialmente pelo epicentro ter sido logo em Manaus, onde foi cometido o maior erro em questão de estádios. Foi um momento duro, hospitais cheios enquanto havia um estádio às moscas. Porém, quem podia adivinhar o que aconteceria em 2020? Ninguém tem bola de cristal. Passando de novo pela Coreia do Sul, ela é a prova viva da hipocrisia das pessoas em relação ao assunto. O país não só recebeu uma Copa, como anos antes abrigou as Olimpíadas em 1988, assim como o Brasil fez em 2016. E mesmo com 2 grandes eventos, a Coreia é referência em educação e em vários índices sociais, como mostra a imagem. Ou seja, isso ilustra bem como Copa do Mundo não destrói país nenhum e nem aumenta a pobreza. Basta organizar direito, com o mínimo de competência e honestidade. Voltando ao Brasil, para fechar o tema, os índices de apoio são outra prova. Perto da Copa, já em 2014, o apoio popular era baixíssimo, após tantas dores de cabeça. Em 2008, no entanto, a aprovação chegava a 79%, mostrando que no fundo a maioria da população queria a Copa por aqui. Durante a realização do Mundial e antes do 7-1, o apoio começou a subir de novo. Apontar o dedo para a Copa do Mundo pelas mazelas do Brasil em 2024 é uma covardia sem tamanho. Julgar depois do fracasso e bancar o engenheiro de obra pronta é muito fácil. Na sequência, a abertura do Jornal Nacional, quando o Rio de Janeiro foi anunciado como sede das Olimpíadas, em 2 de outubro de 2009. Afirmo com certeza que nenhuma das pessoas na imagem veio com essa hipocrisia torta naquele momento.
2 de outubro de 2009. O mundo conhece a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Rio de Janeiro. Feitos esses argumentos, ainda é preciso admitir: a Copa do Mundo de 2014 foi um fracasso em todos os sentidos. Um torneio que tinha grande potencial dentro e fora de campo terminou da pior maneira. Horas depois do 7-1, ônibus queimados pela cidade de São Paulo eram o primeiro dos péssimos legados e lembranças que a Copa deixou. E ainda por cima, uma Copa do Mundo sem que o Brasil jogasse no principal estádio. Alguém achou uma ótima ideia definir que a seleção fosse ao Maracanã somente se chegasse na final. Definitivamente, a Copa de 2014 abriu uma cratera no coração do brasileiro. Uma ferida difícil de fechar e que hoje nos resta lamentar. Lamentar e ficar para sempre com o "se" em nossas cabeças. E se a Copa fosse bem organizada, o que seria do Brasil hoje? O vídeo de hoje fica por aqui. Um especial feito com todo o coração, pensado muito antes de imaginar um canal aqui no YouTube. Peço demais a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem com amigos e conhecidos, para que o vídeo chegue ao máximo de pessoas. Nas próximas semanas, no embalo dos 10 anos da Copa, serão mais 2 vídeos relacionados a ela, fiquem ligados. Reforço o convite para assinar o clube de membros do canal, ou para contribuir pelo botão Valeu Demais. E não esqueça da sua opinião nos comentários. Muito obrigado a todos, de coração, e até o próximo vídeo.